Ah, estamos fazendo live cada um na sua própria conta com um telefone separado do outro, mas estamos nos dois canais ao mesmo tempo. A prometida informação sobre reintrodução alimentar no jejum prolongado com frutas ou legumes, coisas simples. Coisas simples, não com carnes e gorduras. A gente fez um vídeo sobre isso no último dia da última turma de jejum prolongado e as pessoas ficaram com muitas dúvidas porque elas morrem de medo da insulina, da glicose, do carboidrato, que o mundo vai acabar e elas vão morrer. E não vão. Então, a gente vai fazer um vídeo, mas é um assunto longo, grande. A gente vai tentar compactar o máximo possível na live para vocês entenderem. E no vídeo vai acabar sendo melhor, tá? Quem tem dúvida, escreve e espera. No final a gente vai ler e vai responder o que der para responder, tá bom? Por aqui a gente não perca o fio da meada dando uma explicação boa para vocês. E depois vocês podem assistir de novo, então, ok? Vamos falar dessa realimentação. Eu sou guia de jejum prolongado na França há 17 anos. Jejum prolongado presencial. As pessoas estão ficando perto de mim durante 7 dias. Eu vou olhar, eu vou ajudar elas a jejuar. O que é a história do jejum? Porque isso é um ponto importante para saber o que foi escolhido. Sim, e a diferença, inclusive. Nós estamos falando de jejum prolongado de 7 ou mais dias. Não estamos falando do jejum intermitente que você faz todo dia, de 16, 18 horas. Isso é um descanso digestivo excelente para o seu organismo. Ele continua funcionando da mesma forma, ele só está tendo tempo para descansar. Um jejum prolongado de 7 ou mais dias sem nenhum tipo de alimento, somente bebendo água, é outra história, outro departamento. O corpo não funciona da mesma forma. Lembra-se, depois de 3 dias de jejum prolongado, você entrou dentro de um processo totalmente diferente de uma vida normal, mas precisa de 3 dias, não vai acontecer depois de 24 horas. Já falamos disso. Muito disso. Ah, não entendi nada disso. Vai no site jejumprolongado.com.br. A gente colocou as fases do jejum, o jejum intermitente, o jejum prolongado, as diferenças e as indicações. Já tá lá, é só você ler. Não precisa pagar para entrar no site, não. Você clica de graça, entra, lê. Pega o conteúdo, aprende para você. Se você quiser comprar um e-book ou um curso, ótimo para você. Se não, o conteúdo que tem de graça lá e nas dezenas de lives que a gente tem aqui, você vai juntando informações que você vai ter uma visão mais global do jejum prolongado de 7 dias, que é sobre o que nós estamos falando, ok? Precisamos de falar dos ancestros, dos pesquisadores do sim, dos pesquisadores ancestrais, exatamente. Que foi já em 1900. Foi o início da medicina e já temos coisas para testar o sangue, ver o que está acontecendo dentro dos tecidos, o que você pode ouvir hoje, como esse japonês falando da autofagia, são coisas muito novas, mas já existem. Estudadas há muitos anos. 120 anos atrás, já temos estudos sobre o sangue, sobre os órgãos, o que vai acontecer dentro. Durante o jejum. Com os aparelhos do momento. Nunca ouvi falar disso. Pesquisa sobre a clínica Buchinger, que é uma clínica que tem na Alemanha com mais de 80 anos, usando exatamente a metodologia que a gente está falando para vocês. Pesquisa sobre jejum higienista. Ninguém num jejum higienista quebra um jejum de 7, 14 dias com um bife, uma carne e um ovo. Existem razões óbvias para isso, né? Então, voltando. Jejum intermitente, descanso de algumas horas, onde você não passa da fase 1. Você continua trabalhando com glicose dentro do seu corpo, com todas as doenças que você já tem, com tudo normal. Você só está dando um descanso digestivo do seu corpo. Jejum prolongado de 7 ou mais dias. Seu corpo passou 7 dias usando todas as reservas que você tem. A resistência à insulina que você tinha antes de começar já não existe agora. Por quê? Porque aquela insulina já foi consumida. Aquilo dali já diminuiu no seu corpo. Você não está com excesso de glicose, excesso de insulina, nada disso. De verdade, a insulina, qual é o papel da insulina? Colocar coisas dentro da célula. O que é o papel do jejum prolongado? É de destruir
o que é dentro da célula. Vamos falar do catabolismo, destruição do que é dentro da célula para se nutrir ela mesma. O anabolismo vai usar insulina, mas anabolismo é a vida normal. Em jejum prolongado, você tem catabolismo. Então, o nível da insulina é quase nada. Existe. Porque você precisa de pouco de glicose dentro do seu sangue durante o jejum. Tem células... Glicose, minerais, tem várias coisas que a insulina vai colocar dentro da sua célula que precisa estar lá. A insulina, gente, para de ter medo da insulina. A insulina, ela é sua amiga. Quem não tem insulina tem uma vida muito difícil, que é o caso do diabético tipo 1. Ele tem que, inclusive, injetar a insulina para poder viver, para você entender como a insulina é importante. O problema não é você sair do jejum prolongado de 7 dias e comer uma batata doce, como uma pessoa comentou assim: nossa, que absurdo sair de um jejum de 7 dias e comer um carboidrato. Como a pessoa vai emagrecer? Tem uma sequência de erros aí, de pensamento que a gente precisa ajustar. Primeiro, que você emagrece comendo carboidrato. Ponto final. Segundo, que quando você sai de um jejum prolongado, você não tem resistência insulínica. E quando você sai de um jejum prolongado, primeira alimentação que você faz depois de um jejum prolongado, você precisa de 2 a 3 dias para sair do estado de jejum prolongado. A primeira refeição que eu fiz foi na quinta-feira à noite. Você sabe quando eu tive fome e senti o meu corpo funcionando de novo fora do jejum? Domingo de manhã. Você entende? 48 horas. Quanto tempo demora para você sair de um jejum prolongado? Não é imediato. Ah, eu vou comer essa batata doce aqui, já saí do estado de jejum. Não. Se você, inclusive, a gente ensina isso nos cursos, se você não estiver se alimentando frequentemente, você corre o risco de não sair do estado de jejum. E sabe o que acontece com quem fica no estado de jejum por mais tempo do que aguenta? Morre. Entende? O estado de jejum, ele é controlado para que ele seja benéfico para o seu corpo. Mas é um catabolismo. Catabolismo é destruição. Então, nós podemos usar o catabolismo de um bom jeito. É o papel do jejum prolongado. Mas se você vai ficar dentro desse estado, o que vai acontecer? É verdade, você vai catabolizar tudo o seu corpo e vai desaparecer. Então, a vida não é de jejuar. A vida é um equilíbrio entre catabolismo, destruição, e anabolismo, construção. Quando nós estamos voltando na academia, é anabolismo, nascimento. Para te lembrar, anabolismo, nascimento. É bom, é uma boa dica. Sim. E é importante entender. Fiquei 7 dias de jejum. O que aconteceu no meu corpo nesse tempo? Meu estômago estava funcionando? Meu intestino está funcionando? Qual o estado da microbiota do meu intestino? Como está o funcionamento do meu fígado? Como estão os meus órgãos de desintoxicação? Está tudo descansando, gente. Está tudo em repouso. Teu estômago não está ali produzindo ácido. Inclusive tem pessoas que têm problema no estômago, né? E elas têm medo se elas podem fazer ou não o jejum, porque elas têm acidez no estômago. Acho que o estômago vai ficar produzindo ácido e perfurando o estômago dela. Não vai, não enlouquece, tá? Vai diminuir durante o jejum prolongado, sim, mas tem uma pequenina quantidade de ácido clorídrico que vai ser secretado por causa das bactérias, porque ácido clorídrico ele está cuidando da microbiota. Do microbiota, sim. Então, acontece de vez em quando que as pessoas têm um pouco de acidez. Logo no início também, sim, não é depois. É logo no início, não é depois. E isso não vai fazer com que o seu estômago, como se chama? Crie buracos assim e abra crateras nele. Você vai continuar bem, tá tudo certo. Ele morreu. O iPhone morreu agora porque tá calor. iPhone versus Android. O Android tá aqui na guerra, o iPhone morreu. Então, qual é a proposta? Você sair de um jejum prolongado como se você estivesse saindo de uma cirurgia para o seu corpo ir despertando para a digestão de alimentos mais complexos. A carne ela é mais complexa de digerir do que uma batata doce. Ah, mas o índice glicêmico da batata doce. Problema nenhum. Por quê? Porque você, nesse momento, não tem resistência à insulina. É como se você fosse uma pessoa saudável de novo. Você vai comer uma batata doce, ele vai dar um pequeno pico de insulina e ele vai baixar normalmente, como acontece em todas as pessoas saudáveis. Você já ouviu falar do indexo glicêmico?
o índice glicêmico é a velocidade do açúcar para entrar dentro do seu sangue depois da digestão. Então, batata doce não tem índice glicêmico que é tão alto. Então, não precisa de ter medo de comer batata doce. Comer um legume. Tá? Tem uma batata inglesa, uma batata doce, uma cenoura. O que as pessoas comem, né, no jejum? Come uma melancia, uma fatia de melancia, come uma fatiazinha de melão, come um pedacinho de batata doce cozida, vai comer folhas, vai comer ali uma alface, vai comer coisinhas leves. Porque é esse movimento no estômago de expansão que vai informando para o corpo que ele precisa começar a produzir os ácidos de novo. Porque ele vai parar de usar os corpos cetônicos e vai voltar a funcionar com a glicose normalmente. Mas isso não acontece assim. Leva uns 2 dias mais ou menos para o seu corpo voltar a funcionar. Então você não corre nenhum risco de ter um pico glicêmico, de ter um pico de insulina, de ter um problema. Não tem problema. Entende? É dessa forma. É melhor você poupar o seu corpo do esforço de dar uma coisa difícil de digerir do que você dar um negócio difícil de digerir, como muitos aí acabam passando mal. Alguns vão até para o hospital, que o corpo não está apto para aquilo, tá? Eu acho bom de ter uma reflexão do porquê no Brasil estamos tanto falando de uma reintrodução alimentar como a carne. De novo, não existe na história de 150 anos do jejum prolongado, no higienismo, também na clínica de Bikinger, ninguém está usando carne para reiniciar uma realimentação. Mas por que estamos lá? É simples. Medo do açúcar. Porque a maioria da população tem doenças por causa do açúcar. Mas não. açúcar? A maioria da população tem problemas por causa do açúcar, por causa do excesso de açúcar e das fontes ruins que come. Sim. E não porque o açúcar é um problema. Porque um açúcar de uma banana não te mata, não te cria doença. Agora, se você comer uma dúzia de banana de uma vez, depois mais uma dúzia de maçã, mais uma dúzia de laranja, mais um pacote de biscoito, um pão de forma, aí você cria problema, aí vai botar a culpa na fruta. Mas o que é verdade, estamos à frente de uma epidemia de problemas por causa do excesso de glicose dentro do corpo. Então tem uma outra força, é o jogo do yin e do yang. Um excesso está atraindo um outro. Dentro da carne não tem açúcar. Dentro das gorduras não tem açúcar. Então, as pessoas estão dizendo, mas que é justo de um jeito. Um lado por um outro. Sem nenhum açúcar vai curar doenças do açúcar. É verdade por um tempo. E o papel do jejum prolongado é nada de nada. Então, eu acho que é o caminho mais curto, sem riscos, se você não vai jejuar 100 dias. Sim, tá? Tem isso. Mas isso é o problema, porque no Brasil temos tantas pessoas falando da reintrodução alimentar como carne. É por medo do açúcar. Sim, e tem uma coisa que é importante, que as pessoas falam assim, mas eu já faço isso e tô super bem. Normalmente são pessoas com um tipo de corpo yang, são pessoas inflamadas, acima do peso, que precisam emagrecer, que tem muito acúmulo, ou seja, ela tem muito acúmulo para botar para fora. Ela ainda pode fazer besteira com o corpo dela por muito tempo, até ela equilibrar esse corpo de novo. Agora lembra, energia vital é uma só para toda a sua vida, do início ao fim. Todo o excesso que você faz em qualquer parte dela, você tira do final e bota no meio. Tira do final e bota no meio. O que acontece? Daqui a alguns anos, às vezes, quando a sua menopausa chegar, ou quando doenças mais assim, da velhice, desgastes da velhice chegarem, talvez você não tenha energia e disposição para se curar e para se manter que você poderia ter tido se não tivesse uma vida com excessos antes. Excesso de estresse, excesso de comida, de bebida, de cigarro, de medicamento, tudo isso é excesso, é estresse, usa mais energia do que você poderia. Então, hoje você de repente pode comer um monte de porcaria e não ter problema, ou passar pelos problemas sem ficar tão mal. Tem isso, né? Se eu comer uma barra de chocolate ao leite porcaria hoje, eu amanhã já vou estar com problema. Para mim é rápido, o meu corpo ele já é desintoxicado. Entra um negócio e já fala, não quero esse lixo aqui não, já tive muito trabalho.
Agora, às vezes, uma pessoa que não faz nada, ela já tem um nível de intoxicação maior, ela até acostuma com passar mal. Ela tem aquela névoazinha, aquela dorzinha de cabeça, aquela má digestãozinha, aquela falta de energia, mas para ela isso é o funcionamento do corpo normal, tá? E ela vai comer e ela não vai ter um problema no dia seguinte, porque ela é mais resistente, porque ela tá com mais porcaria dentro. Mas isso não é uma vantagem a longo prazo, quando a gente, né, pensa em saúde, qualidade de vida e energia. Então é importante entender. O problema do açúcar são as escolhas ruins que você faz. Você não pode comparar você sair de um jejum de 7 dias, comer uma batata doce, uma cenoura cozida, né, com um pouquinho de azeite ali, um salzinho, com você comer uma macarronada com carne moída e uma fatia de pizza. A gente não está falando do mesmo tipo de alimento. A gente está falando de uma alimentação saudável, natural, leve. Você vai fazer pequenas refeições várias vezes ali durante o seu primeiro, o seu segundo dia, para poder sair efetivamente do estado de jejum. Ai, não sei como nada disso funciona. jejumprolongado.com.br. Vai lá, tem e-book de graça, tem e-book pago, tem curso, tem informação por escrito para você entender a lógica do jejum e a aplicação disso na sua vida, ok? Então, quem quer saber mais sobre jejum, preciso da ajuda de vocês. A ajuda já está toda feita no site. É só ir lá, escolher qual a ajuda que você quer. Tem ajuda de graça, tem ajuda paga, tem live, tem postagem, tem no meu perfil, no perfil do Sebastião, tem um monte de coisa para você poder ter mais conhecimento e clareza, tá? Agora, uma coisa importante para vocês entenderem, rede social e conhecimento através de rede social. Eu trabalho com isso há 15 anos. Vocês não podem cuidar da saúde de vocês com recortes de vídeos de 15 segundos, 30 segundos, 1 minuto de dezenas de profissionais diferentes. O que se vende na internet é conhecimento estruturado, ok? Você vai entender, você não vai fazer as perguntas bobas que vocês fazem, porque quando você compra um curso, ele tem um conhecimento estruturado, do início, meio e fim. Todas as dúvidas já estão ali. Todos os esclarecimentos já estão ali. É por isso que você compra um curso. Quando você joga iscas de informação para pessoas, você faz pequenos recortes desencontrados de um conteúdo contínuo e a pessoa fica juntando, fazendo colcha de retalho, fazendo um Frankenstein e fica com um monte de dúvida, insegurança e muitas vezes tentando se ajudar fazendo coisas ruins. Então é uma questão de você, inclusive, saber pelo que você quer passar. Você quer ter o conhecimento estruturado nesse estilo que a gente propõe? Maravilha! Lá no site você tem tudo organizado. jejumprolongado.com.br. Ponto. Ah, não gosto do que vocês falam um monte de merda, eu gosto de pegar um monte de pedacinho por toda a rede social. Vai em paz que o Senhor vos acompanhe. Tá tudo certo, tá? Ah, não gosto, prefiro comer carne com gordura. Coma. Prefiro comer sorvete. Coma. Temos exemplos de sorvetes. De um médico, inclusive, que todo ano volta para fazer jejum com o Sebastião em Paraty. Ele é médico cardiovascular, cirurgião cardiovascular. Não é o Zé das Couve que não sabe nada, tá? Ele gostava muito de fazer jejum, ele achava que se sentia bem porque ele tem compulsão, tem problema com o açúcar. E ele fez um jejum de 7 dias sozinho em casa e ele quebrou o jejum dele com um pote de sorvete. Ele foi para a UTI. Temos outros exemplos de pessoas quebrando o jejum prolongado com uma quantidade de carne alta, onde eles foram no hospital também. Por quê? Por causa de falta de enzimas digestivas. Lembra-se, durante o jejum prolongado, é o mais tempo, menos enzimas digestivas seu corpo vai produzir. É lógico, porque ele não precisa de gastar energia para uma coisa que vai servir por nada. Então, quando você vai sair do seu jejum, não tem enzimas digestivas. Se você vai comer frutas, tudo bem. É uma digestão muito simples, 5 minutos. Simples. Se você vai digerir 100 gramas de carne, é 1 hora e meia
de digestão, como enzimas, como produção de ácido clorídrico, e seu corpo não é pronto no momento. Tem pessoas muito fortes que podem conseguir, eu acho que sim. Mas para a maioria pode criar problemas por falta de enzimas, e o que vai acontecer no intestino como parte de carne que não foi digerida, é um cadáver. Sim, lembrando que a maior parte das pessoas tem problema de má digestão de proteína. Muitas vezes a base dos seus problemas inflamatórios, metabólicos, endócrinos, alérgicos, de toda forma, está na sua má digestão de proteínas, ok? Proteína do glúten, proteína da carne, proteína do leite, proteína do... sabe? De tudo isso ali, que você não digere bem, passou do estômago sem estar bem quebrado, vai para o intestino mal feito, o intestino ele não faz digestão, ele absorve, ele assimila, ele transforma. Passa para o outro intestino ali também mal digerido, aí você tem um material putrefato que não deveria nem estar ali. São venenos. Deveria estar virando aminoácido dentro do seu corpo e não está virando o quê? Material inflamatório dentro do seu intestino. É por isso que às vezes as pessoas vão falar assim, a carne é inflamatória. Por quê? Porque você tem má digestão de proteínas. Então, muitas vezes a pessoa entra numa dieta, monodieta qualquer uma. Pode ser de arroz integral, pode ser de carne, pode ser de maçã, pode ser de banana, de melão. Qualquer monodieta vai trazer resultado rápido. Você vai conseguir fazer uma desinflamação, porque você está fazendo um déficit calórico imenso. Lembra-se, tem uma pessoa que fez uma dieta de batata inglês e que emagreceu. Emagreceu. Então, E na macrobiótica, como é o nome dele? é arroz integral. Arroz integral. Sabe como ele curava a diabetes tipo 2 das pessoas? Como 30 dias de arroz integral. A pessoa fazia monodieta de arroz integral. Toda monodieta vai te trazer benefício, mas por pouco tempo. Lembre-se, nós não estamos contra a carne. Inclusive estamos comemos ontem. comendo, tá? Então não é sobre isso, é sobre ter uma reflexão mais científica, Sim. com as experiências de 150 anos e do porquê ninguém está fazendo uma reintrodução alimentar como a carne, mas somente hoje, especialmente no Brasil, porque na Europa Ninguém fala isso. disso, Ninguém fala por causa do excesso de diabetes, por causa do excesso de açúcar ruim, e as pessoas têm medo do açúcar. Então a carne é o salvador. Mas... Aqui são diversas pessoas fazendo retiro de jejum prolongado. É muito comum, no Brasil não tem não. Aqui tem, sei lá, uns 1000 guias de jejum prolongado. Só esse ano Sebastião fez o quê? Quantas? Umas 8 turmas? 7? Esse ano? É. Sim, vai ser Umas 7, 8 turmas. Até agora, ainda tem as outras turmas depois no segundo semestre. Então, a rotatividade, a cultura do jejum prolongado aqui é muito grande, tá? Então, é diferente do Brasil. Ninguém cogita a possibilidade de quebrar jejum com carne. Não existe essa de verdade, possibilidade. eu vou te dizer uma coisa. Tem muitas pessoas aqui que gostam de frutos do mar. Somos aqui na Bretanha, no mar. E as pessoas estão jejuando por 7 dias. E tem muitas pessoas que gostam de frutos do mar aqui na França. E estão me dizendo, Sebastião, eu não posso comer frutas de mar. Eu vou dizer, sim, você pode comer um pedacinho de frutas de mar, porque você tem um pedacinho de enzimas digestivas por isso. Mas se você vai comer uma quantidade normal de frutas do mar, você vai no hospital ou você vai passar mal, porque você não tem suficientes enzimas. E lembra-se, frutas do mar em putrefação não é uma boa ideia dentro do seu intestino. Eu não colocaria, eu não quebraria jamais o meu jejum com nada vivo. Carne, peixe, gordura, nada disso. Mais importante do que fazer jejum prolongado, gente, é saber comer no dia a dia. Jejum prolongado é a cereja do bolo. Jejum prolongado, na minha opinião, inclusive, nem deveria ser cogitado para emagrecimento, tá? Jejum prolongado é para regeneração celular, é para quem já se prestou a mudar no dia a dia, a se ver de outra forma, a comer de outra forma, a se cuidar de outra forma, sabe o que está fazendo com o corpo e de uma vez ou 2 vezes por ano faz um jejum longo para melhorar a sua genética. Porque emagrecimento é comendo todos os dias, com clareza, com lucidez, sem emoção exacerbada direcionada para a comida, é fazendo atividade física, é resolvendo a sua vida. Querer emagrecer fazendo jejum o tempo todo, ficando sem comer,
tem a ilusão da balança de que o peso caiu, tô cabendo na roupa 36, mas o que está acontecendo ali é desnutrição. Vai ser catabolismo. O que está acontecendo é perda de massa muscular. E essa massa muscular, você vai se arrepender muito de ter perdido ela agora, porque é muito difícil você ganhar, principalmente com avançada idade. Já falamos muito, qualquer meses atrás, do jejum intermitente, que pode ser natural, vindo do corpo, mas artificial. Você vai criar estresse dentro do seu corpo por falta de comida durante tempo muito longo. E não porque você tem gorduras que você tem reservas de minerais e vitaminas. Exatamente. Você tem calorias, sim, porque você tem gorduras. Mas gorduras pode ter falta de minerais. Então, uma pessoa gorda pode morrer antes de uma pessoa saudável que tem músculos e que tem reservas boas. É interessante entender o que está contido nas gorduras corporais. Você pode falar, Sebastião? O quê? O que está contido dentro das células de gordura do corpo. Normalmente. Que o corpo, presta atenção, esse excesso de gordura, que na vida normal está te matando, durante o jejum vai ser transformado em energia para te manter vivo. O corpo vai transformar essas células de gordura. Agora, o que tem dentro da gordura? Sim, podemos falar disso. Gorduras são lugar para colocar lixos. Quando você tem corpo cansado, fígado, rins, o corpo não pode aguentar, você disse? Aguentar lixos dentro do sangue. O sangue deve ser todo o tempo limpo. Ele tem pH bem especial, ele não pode mudar muito. É a mesma coisa como monte de coisas que pode ser dentro do sangue. Se tem lixos dentro do sangue por causa de intestino inflamado, o corpo vai te dizer, meu fígado é cansado, meus rins são cansados. O que eu vou fazer dos lixos? Eu vou colocar nas gorduras. Muita coisa é lipossolúvel. Tudo que você lê que é lipossolúvel, fica dentro da célula de gordura. Tem muitas coisas. Muitas coisas. Então, quando você vai fazer jejum prolongado, você pode passar mal por causa dos tóxicos que são dentro das células de gorduras, que vão ser esvaziadas. E o que vai entrar dentro do sangue? Lixos. Então, muitas pessoas... E porque a preparação alimentar também é muito importante. Preparação alimentar... Semana de preparação. Como é que é o método que Sebastião usa há quase 20 anos aqui, que é baseado num método que funciona há 100 anos, tá? Uma semana de preparação alimentar, semana de jejum, semana de reintrodução alimentar. A semana de reintrodução alimentar é o grande ouro da parada, porque o teu corpo esvaziou tudo que tinha. Vai ser anabolismo, reconstrução. Todo aberto. Então é a tua oportunidade de encher essas células com coisas boas efetivamente para ele. E não com o que você gosta. Foda-se o que você gosta. Foi privilegiando o que você gosta que você adoeceu. Então faz o seguinte, gosta de você. E dá para o teu corpo aquilo que ele precisa para te dar a vida que você quer ter. Essa é a parada. A gente precisa parar com essa minimização de que eu estou acostumada a minha cultura crescer assim, eu gosto disso. Qual é a vantagem de você usar, consumir tudo que você gosta enquanto você está adoecendo e morrendo? É uma coisa importante, nós estamos compartilhando também forma de comer que é saudável em equilíbrio. A Fabiana está falando de DDD70, eu estou falando de 3x renascimentos, mas é para te dar bases sólidas antes de fazer jejum prolongado. Porque o que vai acontecer quando você vai sair se você não tem bases sólidas? Você vai voltar nas doenças. Pode melhorar durante o jejum, sim, mas eu tenho muitas pessoas que vão voltar 6 meses depois. Com todos os quadros. Olha só, tem gente que entra no jejum com diabetes tipo 2. Sai do jejum sem diabetes tipo 2. Sim. É só ela manter uma alimentação saudável. Mas ela é muito esperta, muito apegada a ela mesma, não fez preparação alimentar antes, não mudou o estilo de vida dela antes. Ela faz um esforço do caramba, porque você colocar o seu corpo 7 dias para comer não é um paraíso, tá? Não é bolinho, não é festa na Disney, é cansativo para ele pra caramba, ele faz um esforço para sobreviver, só que esse esforço te ajuda, né, a se renovar, mas é isso, ele tá tentando manter você vivo.
E aí, quando ela sai do jejum e ela volta para a vida que ela faz questão de continuar tendo, para continuar se matando, em 6 meses ela já voltou a ter diabetes tipo 2. A outra que fez a mesma coisa e aproveitou o jejum como um trampolim para mudar de vida, nunca mais ficou diabética. Olha a diferença. Então, Entende? nossa forma de compartilhar com vocês é muito clara. Nós não estamos vendendo o jejum prolongado. É somente uma ferramenta de 2 naturopatas que estão usando um monte de conhecimentos para te ajudar no mundo de loucura de informações que são complicadas. As pessoas vão usar muitas palavras cientistas hoje. Tudo é muito difícil, tudo é muito complicado, tudo é muito inacessível. E a gente tenta fazer o possível de deixar tudo isso mais fácil e mais simples para vocês, tá? E, inclusive, acessivamente até no preço. A gente tem e-book que ensina jejum a partir de R$45. Dá para todo mundo ter conhecimento. É só ter paciência e conhecimento. Senta, lê um e-book, assiste live. Sebastião tem um monte de live, eu tenho um monte de live explicando sobre estilo de vida saudável. O jejum é uma ferramenta. Existem pessoas extremamente saudáveis que jamais na vida fizeram um jejum de 7 dias. Não precisa. Porque ela já se garante na vida dela em viver de forma modesta alimentarmente, privilegiando a saúde e não as necessidades emocionais que ela direciona para a comida. Então a gente precisa, sabe, se ligar nessas coisas. Tem muita coisa que você precisa mudar em você antes de pensar em fazer um jejum prolongado. E muitas vezes eu vou aconselhar 2 semanas de preparação alimentar para bem se colocar dentro da cabeça o que é uma coisa saudável que já tem resultados. Porque antes do jejum prolongado, eu tenho pessoas me dizendo: minha vida é diferente, eu sinto meu corpo melhor, Sim. Eu já perdi um pouco de peso. Mas lembre-se, perda de peso é uma forma de ver saúde. Primeiro vai encontrar saúde e você vai perder peso. Exatamente. E não se focalizar com técnicas sobre perder peso, porque isso é a pior erro do momento. É o ter pressa, né? É o ter pressa. Eu tratei mal do meu corpo 10, 15, 20 anos, mas eu quero em uma semana resolver todos os problemas. Essa mentalidade tem que mudar. Sabe por quê? Porque você ainda vai viver, com muita sorte, mais 20, 30, 40 anos. E você não pode ter essa mentalidade da pressa. Essa é a ideia que você tem que ter diferente. E, por exemplo, no DDD 70, que é o que eu indico sempre antes de fazer jejum prolongado de 7 dias, quanto mais desinflamado, desintoxicado você entra num jejum prolongado, mais profundo é o trabalho do jejum prolongado. Ele vem como um acabamento de um trabalho bem feito, com a vantagem de você mudar o seu estilo de vida, o seu paladar, salvar a sua saúde. Você já entra no jejum são, você já entra saudável. As pessoas perdem 10 quilos, 15 quilos, elas emagrecem, regula o hormônio, regula tudo, sem precisar fazer jejum de 7 dias. Agora, depois que você termina esse programa de limpeza do seu corpo, de recuperação da sua saúde, dos seus órgãos de desintoxicação, que você tá legal, você faz um jejum prolongado. Aí, bicho, você é uma pessoa nova. Porque quando esse jejum acabar, você não vai deslizar de novo. Porque você já conscientemente mudou de pista. Aquilo dali você não precisa mais passar. Porque você já experimentou o seu corpo de outra forma. Entende? Então, antes de pensar em jejum, pensa se você não está pensando em jejum prolongado como um atalho, como uma pílula mágica, como uma mensagem de Deus. Não é não, tá? É só você querendo fazer algo rápido para que não seja tão incômodo. Normalmente, pessoas que se sentem bem em jejum são pessoas que têm problemas digestivos. E aí, como ela tem uma digestão muito ruim, ficar sem comer para ela é mais confortável, porém ela não está se nutrindo, ela não está criando massa muscular, ela não se exercita, ela não cuida do problema digestivo que ela tem. Então não adianta querer um atalho, não adianta você querer ficar sem dar comida para o seu corpo para você melhorar. Cuida dos seus problemas. E aí depois você faz jejum para melhorar completamente. Agora, sem cuidar de você antes, fica aí fazendo, é que nem dieta. Eu conheço gente que todo mês faz uma dieta diferente. Toda segunda-feira começa uma dieta nova. Olha, perdi 5 quilos, tal, não sei o que. Daqui a 2 meses a pessoa já voltou para tudo normal.
Porque não mudou a mentalidade. Então tem muita coisa que tem que ser mudada antes de querer falar que o jejum mudou a minha vida, salvou a minha vida. Será? Por que você abre mão da sua liberdade? De viver, de comer, de escolher, de provar as coisas. Por quê? Por que você tem que viver entre tudo ou nada? Por que você não consegue ter equilíbrio? Muitas vezes o teu problema, ele está lá no teu emocional, no teu mental, que você está negligenciando. E você tem que olhar isso. Você é só um bichinho complicado. Você tem problemas físicos, emocionais, mentais, um vai interferir no outro o tempo inteiro. Não adianta achar que perder 20 quilos é a tua salvação de saúde, porque não é. Como perdeu esses 20 quilos? Qual é a composição desse corpo? Como está o funcionamento desse corpo? Então tem muita coisa para vocês verem antes de ficar achando que só fazer jejum de 7 dias resolve a vida. Lembra-se, estamos dois naturopatas. Eu vou falar, são 35 anos de pesquisas sobre a saúde natural. Eu tenho conhecimentos da biologia também, porque eu quero ser um professor também de biologia, mas de verdade, a simplicidade e dar coisas simples para as pessoas foi meu papel, e foi o papel da Fabiana, desde pequenininha, falando com seu pai de comer mais fibras, eu não sei o quê. Mas somos diferentes, então temos uma forma de falar que é diferente. Não é sobre um comércio ou eu não sei o que. Estamos aqui para compartilhar conhecimentos simples que podem ajudar qualquer ser humano a viver em equilíbrio dentro dele e no exterior dele. Eu acho que foi. Também. Então, respondido sobre reintrodução alimentar. Quem entrou depois, não ouviu, a live vai acabar, você vai ler, escuta ela toda de novo. Tenho dúvidas, quero ajuda, quero orientação, quero fazer o retiro de jejum prolongado em Paraty, que vai ter em novembro. Ou tô na Europa, quero fazer na França, vai ter em outubro. Quero fazer online, tem curso online. Não tenho muito dinheiro, tenho pouco dinheiro, quero aprender a fazer jejum, tem e-book de R$45. Não tenho dinheiro nenhum, tem e-book de graça, tem orientação no site, tem 1 zilhão de lives e postagens aqui. Senta, estuda, pega um caderno, anota, entende? Faz as tuas pesquisas e cria a tua própria metodologia se você quer fazer sozinho. Faça, mas leve em consideração informações que vão além dos vídeos de 1 minuto, 10 minutos, 15 segundos e tal da rede social, que são iscas de marketing para te criar mais dúvidas, para que você compre cursos, ok? Eu não vou te ensinar a fazer jejum prolongado. Eu estou te vendendo uma metodologia, porque eu sou uma pessoa séria que trabalha, que estuda, que se qualifica, Sebastian também. É uma questão de respeito ao trabalho do outro. Nossa amiga Cacilda Becker já sabia muito falar sobre isso, né? Mas mesmo assim, a gente dá um monte de conhecimento de graça para você saber por onde pesquisar se você quiser fazer isso sozinho, tá? Então, dúvidas, jejumprolongado.com.br, todas as respostas estão lá, você decide o que você quer fazer. Junte esses conhecimentos aos seus conhecimentos, tire suas próprias decisões e experimente com o seu corpo, né? O corpo é seu, você quem sabe o que você acha válido ou não, você é um elfo livre, pode sempre fazer o que você quiser, a gente não questiona nada disso, mas é assim, mais ou menos, que funciona, tá bom? Então, beijo, até breve, Tchau. até outro momento.